it was wrong. It was wrong that I ever put anybody in that position. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. Eu me chamo Lucas Emanuel e hoje vamos falar de todas as polêmicas envolvendo o produtor Dan Schneider. Dan Schneider foi responsável por moldar a cultura pop que você consumiu durante toda a sua infância. Das piadas de Drake e Josh aos musicais de Ariana Grande, Dan Schneider era o rei da Nickelodeon. Ele não apenas criava séries, ele criava estrelas. Mas, nos últimos anos, o nome Dan Schneider deixou de ser um sinônimo de entretenimento para se tornar o epicentro de uma das investigações mais obscuras da história da TV americana. O que acontecia no set de filmagem? Por que tantas atrizes e atores denunciavam um ambiente doentio? Hoje vamos abrir a caixa preta do homem que para muitos destruiu a infância de uma geração. Muita gente não sabe, mas Dan Schneider começou como um ator mirim que não teve muito sucesso, mas encontrou sua vocação por trás das câmeras. Ele tinha uma fórmula, humor pastelão, diálogos rápidos e, claro, jovens talentosos e carismáticos. O problema começou quando essa fórmula começou a cruzar limites. Schneider era conhecido por ter um controle absoluto sobre tudo, do roteiro à escolha das roupas. Muitas funcionárias da época relatam que ele era um tirano nos bastidores, alguém que não aceitava um não como resposta e que exercia um poder quase hipnótico sobre os adolescentes que trabalhavam para ele. Sabe aquelas cenas que quando você era criança achava apenas esquisitas ou sem sentidos? Hoje, adultos, olhamos para trás e vemos algo muito mais sombrio. Fetiches com pés, situações de humilhação extrema, piadas de duplo sentido que claramente não era para crianças. O documentário Cry on Set foi o estopim. Ele trouxe à tona não apenas o abuso psicológico, mas denúncias de que Dan Schneider teria criado um ambiente onde jovens atores eram expostos a situações de vulnerabilidade física e emocional. A pergunta que não quer calar é: como é que um canal infantil permitiu que isso acontecesse por tanto tempo? É muito louco, gente, falar sobre esse assunto, porque essa situação aí de fetiches com pés, etc., é algo que você vê bastante, por exemplo, em Brilhante Victória e iCarly também. É um tipo de conduta da qual ele tinha nessa situação de fetiche com pés, que era repetido por diversas séries. E eu acho muito louco que às vezes a gente, quando tá assistindo uma série como essa, a gente fica assim, que eu vi até uns comentários sobre esse: ai, que ódio, ele fazia a série muito boa, que não sei o que não sei o que. Gente, eu acho que eu super entendo, sabe? Ele realmente fez assim muitas séries que, caraca, eu amo. iCarly, Brilhante Victória, Harry Danger. Mas eu acho, pessoal, que literalmente essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas que fizeram essas séries, tiveram questões bastante complicadas em um futuro, sabe? E muita gente conseguiu superar esse trauma, entre aspas, digamos assim, mas outras pessoas acabaram que não conseguiram e se afastaram da mídia após isso. Muitos ex-funcionários descreviam que Schneider criava uma atmosfera de zona de segurança para os jovens atores. Ele se posicionava como o único mentor em que eles podiam confiar, isolando-os dos próprios pais ou de outros agentes de Hollywood. Isso criava uma dependência emocional perigosa, onde o jovem artista sentia que, se não seguisse as diretrizes de Dan, ele perderia a única oportunidade de sua vida. E para além de tudo isso, tinha ainda a cultura de silêncio, do canal, que não era apenas o produtor. Existia um silêncio institucional da própria emissora. Por anos, denúncias internas de comportamento abusivo ou de um ambiente de trabalho que excedia as leis trabalhistas para crianças foram abafadas por setores de RH que priorizavam a continuidade das gravações em vez do bem-estar dos talentos. E para além disso, gente, tem isso que eu acabei de falar, sobre os fetiches encarados nas telas. Um dos pontos mais criticados e que você pode explorar visualmente são as referências recorrentes a pés em suas séries. Embora ele já tenha tentado justificar como humor, eu acho que tem certas coisas que, assim, não tem nem o que justificar, sabe? Eram cenas muito cotidianas, aconteciam em quase a maioria dos momentos em episódios, então realmente era algo que não tinha nem o que justificar. E é meio louco porque para o público adulto de hoje, a frequência era exagerada e a maneira como isso era inserido em cenas com crianças e adolescentes era vista como uma forma clara de objetificação que passou despercebida pela censura da época.
E não era só a atuação. Relatos indicam que Schneider exercia uma pressão desumana sobre o peso, a aparência e o comportamento das estrelas mirins. Muitas atrizes relataram que, se não estivesse dentro dos padrões estéticos que ele ditava, suas personagens perdiam tempo de tela ou eram submetidas a comentários humilhantes na frente de toda a equipe técnica. E era bizarro porque era tipo uma fábrica de estrelas, com prazo de validade. A estratégia era clara. Ele transformava crianças em estrelas globais rapidamente, lucrava com o auge da fama delas e, assim que elas começavam a amadurecer e questionar as diretrizes e condutas do set, a série era cancelada. Era um ciclo de desgaste, onde o nome de Dan Schneider sempre saía maior do que o nome dos próprios atores que carregavam um show nas costas. Eu nem imagino, sabe como eles se sentiam? Porque era tipo um descarte, né? Literalmente. E era muito louco porque isso batia com contraste com o mundo real. Enquanto nas telas víamos um mundo colorido, engraçado e acolhedor, nos bastidores o clima era de constante tensão. O simples fato de um erro de texto ou uma risada fora de hora poder resultar em gritos ou ameaças de demissão mostra que o ambiente era, na verdade, um ambiente de estresse psicológico contínuo. Desde que o documentário Quiet on Set foi lançado, aquele que eu falei lá no começo, a discussão sobre a responsabilidade de quem financiava essas produções cresceu. O nome de Dan Schneider passou a ser associado a uma era em que muitos consideram o lado obscuro da Nickelodeon, forçando a marca a ter que se reinventar completamente para tentar desassociar sua imagem desse passado controverso. Eu confesso, gente, que é muito difícil ter essa atitude, por quê? Porque essa desassociação não é algo que eu acho que vai acontecer, infelizmente, porque, gente, a associação, né, que rolou, é porque o rapaz, ele realmente fazia séries, produzia séries muito boas. E, querendo ou não, ele produziu as séries mais populosas da Nickelodeon. Gente, ele produziu Harry Danger, como eu falei, Victorious, como eu falei, Sam Cat, como eu falei, iCarly. Gente, ele produziu os maiores PIBs. Literalmente, ele produziu os maiores PIBs da Nickelodeon, sabe? E eu tô rindo aqui porque realmente é uma coisa muito louca de parar pra pensar isso, né? Porque é como eu falei, literalmente o vídeo inteiro. Ele é responsável por uma leva, da qual essa leva, ele tinha muito controle. Ele tinha muito controle porque literalmente tudo que saía da mão dele naquele momento era ouro, sabe? E com essas questões todas, você não imagina que, pô, um cara que promove tantas pessoas, tantos jovens, adolescentes e que colocam eles nos estrelatos, vai ter uns bastidores polêmicos dessa maneira, sabe? É algo muito bizarro que realmente fiquei muito surpreso quando eu descobri há um tempo atrás essa história e realmente é bem triste, sabe? Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas, muitas atrizes que relataram muitas situações. Uma das grandes atrizes que relataram também foi a Janet McCurdy, a que fez a Sam Puckett, essa aí mesmo que você tá vendo. Bom, ela falou, né, eu não sei se foi uma parte do documentário que saiu, mas ela falou sobre a situação dela com ele. Que ele falava pra ela que se ele não trabalhasse com ela, ela estaria trabalhando em lanchonete, sabe? Imagina isso pra mente de uma jovem. Imagine isso pra uma mente de uma jovem que já tinha aquelas questões com a mãe dela, que todo mundo sabe, ter que escutar isso. Eu acho, gente, uma coisa assim, surreal, sabe? E é sempre bom deixar claro que não estamos falando de boatos de internet, estamos falando de relatos reais. Atores que trabalharam no set descreveram um ambiente de pisar em ovos. Muitos afirmam que Schneider usava o medo para manter as estrelas miris sob controle. A Alexa Nicholas, que interpretou Nicole em Zoey 101, foi uma das vozes mais corajosas ao expor como se sentia insegura e negligenciada nos estúdios. O silêncio da indústria foi comprado com sucesso e muito dinheiro. Enquanto o canal lucrava milhões com as séries, as crianças que davam o rosto a esses sucessos acumulavam traumas que levariam décadas para serem discutidos. Bom, a Nickelodeon acabou rompendo com Dan Schneider em 2018, mas o estrago já estava feito. O que nos resta hoje é a reflexão sobre o preço que pagamos pela nossa própria nostalgia. Será que o brilho daquelas séries valia o sofrimento das pessoas que estavam na tela? A queda de Dan Schneider não é apenas sobre um homem, mas sobre um sistema que protegeu o lucro em vez de proteger as crianças. E você, o que acha? Gente, eu achei essa história assim muito louca, muito bizarra. Eu só consigo pensar assim, sabe, nas atrizes
felizes em tudo que todos os atores, de modo geral, passaram. E do fundo do meu coração, eu realmente espero que eles estejam bem, sabe? Na medida do possível, claro, que consigam ter se reerguido a partir disso. Eu sei que muitos conseguiram de outras maneiras, né? A Janet McCurdy, agora é escritora, enfim, e outras pessoas também conseguiram mudar esse caminho. Mas é algo bem triste que marca literalmente gerações e gerações, né? Elas realmente tiveram momentos muito difíceis, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que achou. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!